Segundo bloco do cafenapolítica.com.br, hoje entrevistando o professor José Carlos Assis. Professor, no final do bloco anterior, nós estávamos comentando, não é, a questão europeia, da unidade europeia e, sobretudo, do euro. Muito se fala na saída da Grécia, de Portugal, da Espanha e, às vezes, até da Itália. Eu pergunto ao senhor, como economista, o que o senhor sente aí nessas informações que têm chegado, que às vezes dão a entender que a continuidade da União Europeia, principalmente do euro, vai ser algo muito difícil de ser sustentado, não? Eu acho que para os países que estão sendo obrigados a fazer sacrifícios imensos para se manter dentro do euro, sair do euro é uma alternativa, quer dizer. A manutenção desse laço, que é um laço de espécie de enforcado, né, é muito ruim, porque no fundo eles não têm expectativa de saída. Quer dizer, o que eles querem fazer com os programas de austeridade? Quer reduzir a dívida pública em relação ao PIB, quer reduzir o déficit público em relação ao PIB. O que está acontecendo? Eles fazem programa de austeridade, reduz os investimentos públicos, os investimentos nem existem mais. Na verdade, estão reduzindo gastos públicos para valer, né? São gastos fundamentais, quer dizer, gastos da área social, gastos da área de bem-estar. Eles reduzem esses gastos e, mesmo assim, o déficit não cai. Quer dizer, esse ano, já foi anunciado que no ano passado a Espanha não vai cumprir a meta de déficit público. Vai continuar com o déficit elevado, mesmo depois de fazer programas de austeridade. Então ela tinha que cair fora do euro. Vai dar uma desarrumação muito grande na Europa. Vai dar sim, porque você tem dívidas, né, relações de débito e crédito em euro, que vão ter que ser trocadas pela moeda que vier a ser criada para substituir o euro na Espanha, por exemplo, ou na Grécia, ou em Portugal, né? Muita gente vai perder dinheiro, quer dizer, muito rico vai perder dinheiro, né? Então isso, mas tem uma base de recuperação, quer dizer, a partir daí você tem uma grande desvalorização cambial que vai se seguir, e essa desvalorização cambial vai favorecer exportações, né? Pelo menos dar mais competitividade às economias no exterior, né? Do jeito que está hoje, é muito pior, porque não tem, aparece sem alternativa, né? Agora, você também tem um clima de quase explosão populacional, quer dizer, explosão social, né? Na Espanha, por exemplo, que está com quase 26% de desemprego, essa situação que você citou aí na Grécia, em Portugal também está muito difícil. E eu me lembro daquela explosão social que houve na Argentina em 2001, com a qual ninguém contava, né? Mas, de repente, o povo foi às ruas, derrubou não foi um só presidente, chegaram a ser quase 5 presidentes em questão de um mês. E logo depois houve a ascensão, né, 2 ou 3 anos, do Néstor Kirchner, que chegou e disse, olha, a Argentina decretou a moratória, mas queremos pagar. Agora queremos pagar de acordo com as nossas condições, e impôs aos banqueiros, e eles tiveram que aceitar, a receber apenas 25% do que estava devendo à Argentina. Isso não é capaz também de se reproduzir num desses países europeus? Eu acho que é quase inevitável que se reproduza. Na Grécia você teve um rebate na dívida, né? É claro que não foi nessa escala da Argentina, mas foi significativa, né? Você teve uma redução da dívida de mais de 30%, 35%. Mas não resolveu nada, porque continuou com as políticas de austeridade, e que as pessoas têm que compreender o seguinte: quando você está em crise grande, sobretudo crise de demanda agregada, ou seja, as pessoas não estão comprando, né? Ou porque não tem dinheiro para comprar, ou porque tem um desemprego muito alto, ou por outra razão qualquer, né? Você só tem uma saída: ampliar o gasto público. Não adianta, inclusive, reduzir taxa de juros e aumentar disponibilidade de crédito, porque crédito só vai favorecer
a quem já é rico. Banco só dá crédito para quem tem garantias. Se você tiver garantias, você obtém crédito. Então você já tem que ter dinheiro, você tem que ter patrimônio, né? Então, para o comum dos mortais, a ampliação de crédito não vale nada. Quer dizer, e você pode favorecer o crédito na expectativa de que os empresários tomem dinheiro emprestado a custo mais baixo e reinvistam. Mas o que adianta se não tem demanda? Quem é que vai investir para criar produtos para prateleira, né? Não existe isso. Então, a saída tem que ser o aumento do gasto público. Como aconteceu aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil houve o aumento do gasto público e por causa disso a crise não foi tão violenta aqui. Exatamente, foi. Agora você teve parece que essa política está esgotando, né? Porque você tem que ter investimento público para valer. Quer dizer, eu acho que no Brasil o que está faltando é uma retomada para valer do investimento público. Você está até tendo no orçamento algum tipo de... Por exemplo, esse ano passado você teve 16 bilhões de reais para investir na área de transportes. Só investiu 4,5 bilhões, eu acho. Então, esse é o problema. Na área de saneamento básico, você só cumpriu 10% do orçamento, né? Mas o que é importante saber também disso é o seguinte: por que na Europa, o cara, diante da crise, o sujeito prefere a política monetária do que a política fiscal para retomar a economia, para fazer retomar a economia? A política fiscal, ela acaba favorecendo o pobre, porque aumenta o gasto público e o gasto público vai acabar beneficiando ou a infraestrutura ou o estado de bem-estar social, tá certo? Agora, a política monetária, que é uma política de expansão do crédito e política de redução de taxa de juros, ela beneficia, sobretudo, o rico, né? Então, você tem uma opção pela política monetária em relação à política fiscal, porque você está optando, quer dizer, as políticas econômicas não são neutras do ponto de vista distributivo. Algumas distribuem a favor dos pobres e outras distribuem a favor dos ricos. A política fiscal redistribui a favor dos pobres e a política monetária redistribui a favor dos ricos. Correto. Eu queria explorar também, professor, essa sua experiência com o Intersul, né? O Instituto de Estudos Estratégicos para a Integração Latino-Americana, que foi inaugurado há cerca de um ano, com a presença de grandes economistas nacionalistas, né? E tinha o apoio dos 5 partidos da base do governo. Professor, o Instituto, ele também está procurando fazer da integração algo mais concreto, né, mais palpável do que a ideologia, do que a poesia sugerem, né? E parece que o senhor, quer dizer, nessa proposta, que também não é só do Instituto, mas quer levar os partidos da base do governo, aos partidos e as várias correntes do pensamento nacional que sonham e que têm como meta o projeto nacional de país, eles querem chegar exatamente onde quais são as propostas concretas para tornar isso mais viável, mais palpável? Bom, eu acho que a integração da América do Sul, que nós falamos de América do Sul e não da América Latina, por razões óbvias, porque a América Latina toda, você inclui México, que está articulado à economia americana, a América Central, que está articulada à economia americana. Eu acho que o nosso campo, né, é realmente a América do Sul. E ela esbarra em quê? Ela esbarra, quer dizer, já está há mais de 30 anos que se fala, mais de 30 anos, né? Desde Bolívia se fala de integração sul-americana. Por que isso não avança? Quer dizer, avançou um pouco no Mercosul, mas no Mercosul é uma integração que é um nome mal usado, né? Na verdade é um acordo comercial. Não tem propriamente integração das cadeias produtivas. Sim, mas com a presença, né, o surgimento, a emergência desses presidentes progressistas, né, a partir do Chávez na Venezuela, dos Kirchner na Argentina, do Lula no Brasil, Rafael Correa, né, no Equador, Daniel Ortega na Nicarágua, isso melhorou muito, né, porque fizeram um grande intercâmbio. Hoje o Brasil... Não, eu sei, eu não estou falando no Mercosul, estou falando na América do Sul, de uma maneira geral.
mas que houve, por exemplo, progressos substanciais, né? Eu digo, por exemplo, que no Brasil, o comércio do Brasil com a Venezuela aumentou 10 vezes, né, nesse período. Com outros países também. E ainda mais acabaram com o analfabetismo em vários países da América Latina, né? E tem outros progressos, sobretudo no campo educacional. Claro que isso não tem muito a ver com a economia, mas pode impulsioná-la indiretamente. Não, a Unasul, que foi criada por esses presidentes progressistas, é fundamentalmente um projeto político que está progressivamente incorporando iniciativas econômicas. A primeira que ele incorporou foi um projeto chamado IRSA, que é Iniciativa de Investimento em Infraestrutura da América do Sul, que foi feito um mapeamento, tudo no papel, de todas as possibilidades de integração logística da América do Sul. Logística é o quê? Rodovia, ferrovia, hidrovia, telecomunicações e energia elétrica. Mas isso está no papel, né? Recentemente... Pois é, o Instituto quer justamente tirar isso do papel e colocar na prática. Exatamente. Recentemente assumiu a Secretaria-Geral da Unasul Ali, que é um secretário-geral... Ali Rodrigues, né? da Venezuela, e que apresentou uma proposta que foi aprovada pelos presidentes, que eu acho que, como começo de conversa, é excelente. Mas tem um problema: não fala em recurso. Então fala numa coisa fundamental, que é mobilização dos recursos naturais da América do Sul. É uma das regiões que tem mais recursos naturais do mundo, só que não é processado aqui, né? O que tem de exploração é para a venda in natura. Então, o que precisa ser feito? Precisa ser feito um programa de exploração e de transformação desses minérios em metais, né? Então, como é que se faz isso? Você vai ter que ter infraestrutura, vai ter que ter transporte. Você não vai ir da mina para a indústria e da indústria para o mercado sem transporte, sem infraestrutura de transporte. O que nós formulamos foi a proposta de criar um tributo vinculado para financiar a infraestrutura de transporte. Porque tanto a mineração quanto a industrialização e quanto a comercialização são autossustentáveis, o próprio setor privado pode fazer, investir. Agora, a infraestrutura de transporte tem que ser o governo, a fundo perdido. Então, para ele poder fazer isso, quer dizer, para esses países que não têm tem muito pouca poupança interna, então a nossa sugestão, que não é nenhuma novidade, na verdade estava na cara da gente há muito tempo, e só agora que a gente se deu conta disso, é usar o modelo brasileiro de financiamento tradicional das rodovias, que é o modelo da CID, né? Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. É o imposto sobre os combustíveis. Antigamente era imposto único sobre lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, e mudou de nome para CID a partir do governo Lula. Esse imposto vinculado, quer dizer, o imposto ele é extraído da sociedade e com uma aplicação definida claramente, ele é uma base de financiamento importantíssima para os projetos de infraestrutura. Por quê? Se você não tiver uma base dessa, você não tem garantia bancária. Quer dizer, não adianta ter o Banco do Sul. O Banco do Sul é importantíssimo, mas o Banco do Sul não vai sair dando distribuído dinheiro de graça. Ele vai ter que emprestar contra garantias. A garantia do orçamento público geral não é uma boa garantia bancária, porque o orçamento está sendo disputado por saúde, por educação, por uma série de coisas, né? Então, não é uma garantia bancária confiável. Agora, um tributo vinculado é uma garantia bancária. Você traz um tributo anual trazido, né, a valor presente, e você tem aí uma garantia. Se você tem uma receita de 100 milhões de dólares, você pode, em 20 anos, financiar alguma coisa de 2 bilhões de dólares. Então, esse tributo é que nós estamos propondo que seja adotado por todos os países da América do Sul, né? A partir do momento em que tem aí nós resolvemos a questão da infraestrutura. E aí é o seguinte: resolvida a questão da infraestrutura, fica fácil resolver a questão da industrialização. Por quê? Porque
interessa, por exemplo, a um país como a China fazer um grande acordo estratégico com a América do Sul para transformar os minérios aqui mesmo, em produtos finais, produtos intermediários, né? Na verdade, são metais. Por que interessa? Porque eles, lá na China, estão reduzindo a transformação por razões energéticas e ambientais. Então, aqui, nós podemos ter cuidados ambientais suficientes e, ao mesmo tempo, não temos problema energético nenhum, porque somos superavitários em energia, né? Então, a China poderia perfeitamente investir aqui em coligação com o Brasil, em coligação com outros países da América do Sul e ser ela própria a principal consumidora, né, e importadora desses metais produzidos aqui. Nós chegamos assim ao final da entrevista com o professor José Carlos Assis, e autor do livro A Razão de Deus. Ele também é presidente do Intersul, o Instituto de Estudos Estratégicos para a Integração da América do Sul. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória.